Uau! Que alegria, hein? Que coisa linda! Deus abençoe cada um de vocês, cada voz, que tenho certeza continuará nos abençoando durante toda essa belíssima noite. Eu quero convidar a igreja a abrirem suas Bíblias em 2 Coríntios 8, 9. Segunda carta de Paulo aos Coríntios 8, capítulo 8, verso 9. O apóstolo Paulo, ele vai nos trazer algo, reforçar algo que está claríssimo nos evangelhos, inclusive naquilo que foi cantado aqui. Paulo vai dizer: pois vocês conhecem a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico se fez pobre por causa de vocês, para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos. Quero te convidar a uma palavra de oração mais uma vez nessa noite. Senhor, pedimos, Pai, que o Teu Espírito Santo nos ilumine, que a gente possa discernir o Teu Evangelho com clareza, que a gente possa compreender o que é o Natal que nós celebramos nessa noite, que nós possamos compreender o sentido mais profundo de tudo aquilo que a gente lê, de tudo aquilo que a gente canta, que a gente possa experimentar a iluminação do Teu Espírito, para discernir o Teu Evangelho. É o que eu peço por mim, por toda a igreja, por todos os que estão nos escutando nessa noite, em nome de Jesus. Amém, amém. Irmão, irmã, para a gente compreender o que é o Natal, o que significa o nascimento de Jesus de Nazaré, a gente precisa entender uma coisa essencial. Entender que pobreza não é somente uma categoria social. Ela é isso também. E isso é fundamental, isso é importantíssimo. E longe de mim aqui querer diminuir o valor e o lugar de entendermos o que significa pobreza enquanto categoria social. Mas ela é mais que isso. É mais que isso. A pobreza é algo fundamental para a gente entender o que significa o Evangelho. Para a gente saber o que significa Jesus de Nazaré. Porque existe um Deus sendo anunciado no Natal. Existe um Deus sendo adorado e cantado por cada um de vocês aqui. Existe um Deus que nós todos aqui estamos professando. Existe um Deus que essa igreja, como instituição religiosa, diz adorar, diz apontar, diz testemunhar, diz pregar. Existe um Deus. E esse Deus se fez pobre. Esse Deus se fez pobre. A gente tem um presépinho lá em casa. Depois que a Anne começou na barriguinha da Aline, a Aline já começou a se movimentar para deixar a casa ainda mais gostosa para o ambiente natalino. E a gente comprou um presépio, né? É cheio de pecinha de madeira, todo bonitinho, e tem um presépinho lá que ele fica num cantinho, a Anne toda hora pede para levantar ela no colo para ela mexer na ovelhinha, ver as coisas ali. Só que o nosso presépio ele tem um defeito assim, completo. Eu estava reparando esses dias que o menino Jesus, né? O bebezinho, ele é branquinho, sabe? Bem branquinho, com a bochecha bem rosinha. Bem rosinha. Bem europeuzinho, sabe? Bem europeu. Né? Bem uma coisa assim, sabe? Elitizada. Isso não tem nada a ver com o Deus que se revela em Cristo Jesus. Porque Jesus de Nazaré, o nome já diz, é de Nazaré. É a periferia da periferia da periferia. O nosso Deus, o Deus proclamado aqui nessa noite, o Deus cantado por esses queridos, não é um Deus que veio como todo-poderoso. Não é um Deus, sabe, que tinha dinheiro para fazer intercâmbio na Europa. Não é um Deus que ia estudar nos melhores colégios que existiam na época. Não era um Deus privilegiado, não era um Deus abastado, não era um Deus rico.
Muito pelo contrário. É um Jesus de Nazaré, é um Jesus que teve que se refugiar para fugir da morte com seus pais ali no Egito, refugiado, portanto. É um Jesus pobre. Pobre. É um Deus que se fez pobre. É um Deus que não escolheu a glória para encarnar. Embora tivesse sido adorado ali pelos 3 reis magos, né? Aquela história que a gente conhece. Mas nasceu ali num lugar absolutamente simples. Foi alguém cuja vida foi humilde, simples, a vida toda. Esse é o Deus que a gente proclama. Um Deus que, além dele se fazer pobre, principalmente, além disso, ele vai ao encontro de gente pobre. Jesus não foi ao encontro, sabe, dos privilegiados. Ele foi atrás do povão. E tem uma parte de um dos hinos aqui que fala do povo, né? É isso aí, sabe, uma coisa bem, Deus me perdoe que eu cometi uma heresia, que é uma coisa meio corintiana. Ó que heresia, hein? Sabe, o povo, aquela coisa, os cara dão dinheiro para comprar o estádio. Olha que coisa, né? Isso é coisa povo, assim, sabe? Paixão popular. Nosso Deus vai atrás, Ele vai ao encontro de gente pobre, empobrecida, socialmente, sem dúvida nenhuma, mas de gente pobre na alma também. Tipo Mateus, o publicano, lembram dele? Levanta daí, vem e segue-me. O cara era bem de vida, era um playboyzinho ali, né? Mas era alguém muito mal compreendido naquela sociedade, alguém que provavelmente usava do seu lugar de poder também para obter vantagem, certamente seria um dos presos aí nessas operações da PF talvez. Jesus faz destes discípulos. Jesus faz dos piores discípulos. Jesus escolhe aquilo que não é, para poder confundir o que é. Jesus, Ele mostra para a gente um Deus que não somente se faz pobre, mas vai ao encontro dos empobrecidos. Ele vai ao encontro daqueles que precisam de graça. Ele vai ao encontro daqueles que precisam de misericórdia. Ele vai ao encontro daqueles que não têm alento. Ele vai ao encontro daqueles que não têm amor. Ele vai ao encontro daqueles que não têm afeto. Ele vai ao encontro daqueles que estão possessos, que precisam de libertação. Ele vai ao encontro daqueles que não vivem em paz, vivem em guerra, para trazer a paz. Ele vai ao encontro de gente complicada, de gente difícil, de gente mal compreendida. Ele vai ao encontro dos piores, dos piores, dos piores. No final das contas, se você se professa um cristão, ele vai ao encontro de nós. Nós pobres, nós carentes, nós necessitados. Por isso, nessa noite, você pode ter certeza que o Deus que está sendo anunciado aqui, se porventura você é um desses pobres, se você é um desses que vive numa miséria, literalmente ou simbolicamente, mas você vive nessa pobreza existencial, o Deus que está sendo anunciado aqui é um Deus que Ele vem se fazer pobre e vai ao encontro de você. Ele vai ao encontro para te amar. Ele vai ao teu encontro para te abençoar. Ele vai ao teu encontro para derramar graça e misericórdia. Ele vai ao teu encontro para te abraçar. Por isso é Natal, por isso que a gente pode dizer com a boca cheia, Feliz Natal, Jesus nasceu. E por isso a gente pode se alegrar, porque a misericórdia, ela se tornou acessível. Você que está me ouvindo aqui nessa noite, seja da igreja, não seja da igreja, se diga cristão, não se diga cristão, não importa. A pergunta que eu faço para você é, você não está precisando de graça na tua vida? Você não está precisando de misericórdia? Será que aquilo que você está carregando não está pesado demais? Será que os fardos que você está levando na tua caminhada não estão pesados demais? Será que você não está encontrando alento na tua existência, sentido na tua vida? Será que a tua vida porventura não virou, sabe, um lugar em que você entrou, tipo num beco escuro, e que você não consegue sair de lá, e você não encontra
paz, e você se percebe como um empobrecido, ou porventura você é um empobrecido mesmo, e também não tá, além de tudo, não está conseguindo pagar conta, não está conseguindo ter dignidade, não está conseguindo, levantar a cabeça e caminhar como um ser humano feito à imagem e semelhança de Deus. Se você de alguma maneira está enquadrado nesse lugar, chega perto de Deus, porque Deus está chegando perto de você, e Ele está chegando perto de você com bálsamo, com um oceano de graça para ser derramado na tua vida, para te acalentar, para te perdoar, para te sarar, para te libertar, para te curar. Deus está acessível, porque Deus é um de nós. Não vou falar que Deus é um corintiano, não vou falar isso, aí é demais. Mas Deus é um de nós. Deus, Ele sente a nossa dor. Deus, Ele sente o que a gente está sentindo. Ele não é indiferente a você. Esse é o Deus que nós professamos aqui. Por isso nós, enquanto igreja de Cristo Jesus, nós precisamos ser uma igreja pobre que vai ao encontro dos pobres. Isso é ser igreja. Qualquer coisa diferente disso, a gente traiu o Evangelho. Nós traímos Jesus de Nazaré. E a partir disso, existe, nesse Deus pobre, existe uma espiritualidade que brota daqui. Uma espiritualidade que a gente tem que discernir na nossa vida, na nossa caminhada. Aqueles que se dizem cristãos, discípulos desse Jesus de Nazaré, não do meu presépio branquinho com bochecha rosa. Não, o de Nazaré, a gente precisa deixar nascer e emergir uma espiritualidade que nasce desse Deus pobre. Esse Deus pobre que ensina para a gente que quando a gente desenvolve uma espiritualidade pobre, esvaziada da glória, esvaziada do poder, esvaziada, dos cetros, que talvez a gente possa querer e desejar e almejar como para nos tornarmos reis, nós realmente nos colocamos debaixo da confiança de Deus. Somente um coração pobre diante desse Deus pode realmente confiar nele. Porque se porventura você confia nos teus bens, se nós confiamos naquilo que o mundo pode oferecer, nos poderes que nós podemos ter como seres humanos, a gente ainda não está vivendo uma verdadeira espiritualidade cristã. A verdadeira espiritualidade cristã é quando a gente não tem nada. A gente reconhece que a gente não tem nada. E a gente reconhece, portanto, que nós só temos a Deus. Nós só temos o Senhor. Porque um pobre, o que ele tem? Ele não tem nada, ele não tem panetone. Um pobre, falei hoje lá com Paulo. O Paulo falou assim, olha, a duras penas, André, consegui uma casinha, mas não botaram um chuveiro lá para mim. Não tem chuveiro, o pobre. A nossa espiritualidade tem que ser uma espiritualidade radicalmente carente de Deus, que se joga nessa fé de maneira confiante, pedindo alento, pedindo segurança, pedindo a mão dEle, para a gente poder segurar e caminhar diante dessa dura vida que nós temos no mundo, na história, na existência. Ser pobre também significa abrir mão dos nossos desejos egocêntricos. A gente é tentado, a gente é induzido, a gente é levado, mesmo dentro da igreja, a caminhar construindo algo, fazendo da nossa vida algo para satisfazer aquilo que eu quero, aquilo que é bom para mim, aquilo que satisfaz a minha vida, a minha família, e olhe lá. Isso quando mesmo dentro da família a gente só pensa no nosso próprio umbigo. A espiritualidade que brota desse Deus que se faz pobre é uma espiritualidade que faz a gente abrir mão dos nossos desejos egoístas, para a gente poder caminhar, cuidando, se preocupando
daqueles que a gente encontra na caminhada, daqueles que precisam da nossa mão estendida, daqueles que precisam do nosso dinheiro, daqueles que precisam dos nossos recursos, daqueles que precisam dos nossos ombros, daqueles que precisam das nossas mãos, dos nossos abraços, do nosso afeto. Portanto, nesse Natal, e que alegria, Feliz Natal, Jesus nasceu, mas que possa nascer em nós uma espiritualidade que faz eu me converter, sabe, saindo do meu umbigo e indo no sentido do outro, na direção do outro, daquele que carece, daquele que precisa, daquele que está abatido e precisa de mim. Quem será que nós vamos chamar para as nossas ceias? Para quem será que a gente vai entregar lá um peru de Natal para poder festejar de uma maneira um pouquinho mais abastada? Para quem será que a gente vai entregar uma cesta mais caprichada, né, João? Mais caprichada. Quando a gente recebeu a doação, o João falou comigo esses dias, falou: pastor, você não sabe, a cesta, eu vi os itens, ela é muito mais caprichada do que normalmente a gente compraria. Então a gente vai pegar essa caprichada e ainda vai complementar com algumas coisinhas. Quando você olha a sua planilha no Excel, sua conta corrente, quando você olha o seu orçamento, ele é para você? Onde que ele toca o outro? Onde que ele chega no outro? Quando você olha para o teu tempo, quanto do teu tempo é para você? A espiritualidade que está sendo proclamada aqui é uma espiritualidade que faz a gente mudar a nossa agenda, para a gente se voltar para o outro, para aquele que precisa. É uma espiritualidade que faz a gente também abrir mão da sabedoria desse mundo, dessa lógica, sabe, desse Papai Noel comercialzão. Faz a gente abrir mão dessa sabedoria mundana, para a gente confiar verdadeiramente nessa palavra de Deus que salva, nesse evangelho que transforma, nesse evangelho que liberta, nesse evangelho que é realmente uma boa nova para aquele que precisa. A gente tem que deixar a força do nosso braço de lado aqui e confiar que a palavra, que o Cristo encarnado, que o Nazareno, o Jesus de Nazaré, que nele existe poder para salvar. Ser pobre é também abrir mão dos nossos privilégios. Dos nossos privilégios. Sabe, é deixar de nos beneficiarmos, é deixar de escolher o nosso benefício, é deixar de escolher aquilo que me favorece, é abrir mão disso para poder fazer a vontade de Deus, que é favorecer aqueles que não merecem. É abrir mão no meu coração para a graça, para essa misericórdia começar a pulsar de dentro de nós para fora de nós, emanar da gente também, seguindo o exemplo desse Jesus. Ser pobre, no final das contas, essa espiritualidade que eu estou anunciando para vocês, que a gente aprende com Jesus, faz a gente ser simples. Queria te desafiar, sabe, nesse Natal. Está virando o ano já, daqui a pouco, né, a gente vai se preparar talvez aí para fazer uma reflexão, se é que a gente não está fazendo. Eu queria desafiar você nessa noite, a pensar na possibilidade de você ser uma pessoa mais simples, se contentar com menos, se sentir satisfeita com pouco, para a gente poder seguir, sabe, esse espírito de Jesus, que é um espírito livre. Às vezes a gente coloca tanta coisa na nossa vida que a caminhada fica pesada, a gente tem que ser mais simples, mais humilde, mais leve, nos contentarmos, sabe, com o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E a partir daí deixar emanar essa espiritualidade que nos liberta do nosso eu. Ser pobre e viver essa espiritualidade, no final das contas, significa ficar ao lado dos pobres. Ficar ao lado dos pobres e promover, se comprometer com uma libertação verdadeira dos empobrecidos desse mundo. Eu não estou aqui querendo dignificar a pobreza de maneira nenhuma, mas a partir desse Deus que encarna,
que encarna, que se faz pobre, como o texto que nós lemos e como muitos outros que nos mostram isso. Eu queria, pedir, eu peço a Deus para que o Espírito nesse Natal nos inspire a termos esperança. Esperança. Ariano Suassuna, ele diz que o otimista é um tolo, o pessimista é um chato. Bom mesmo é ser um realista esperançoso, ele diz. Um realista esperançoso. E talvez a gente pudesse pensar, a partir disso tudo que a gente está pensando e refletindo nessa noite, uma pobreza esperançosa. Uma pobreza esperançosa. Para que quando a gente vá ao encontro de um empobrecido no mundo, ele não encontre alguém soberbo que olha de cima para baixo, mas ele encontre alguém que dá testemunho de Jesus de Nazaré, que é capaz de olhar no olho, que é capaz de tocar as feridas, que é capaz de se identificar com aquela dor, que é capaz de sentir empatia por aquele que sofre, que é capaz de sentir, o que essa pessoa, esse ser humano está sentindo, e isso tudo se tornar dentro de nós, um movimento esperançoso. Esperançoso. Que esse Natal seja um Natal de esperança. Que esse Natal seja um Natal para a gente se mover a partir de outros paradigmas, os paradigmas de Jesus de Nazaré. Que esse Natal seja um Natal para a gente refletir e pensar que a gente tem que fazer uma revolução na nossa vida. Que a gente tem que se libertar do nosso próprio ego, que a gente tem que se libertar de tantas coisas que comprometem a nossa jornada. E que nós possamos, a partir dessa reflexão e do poder do Espírito agir em nós, que a gente possa se tornar mais parecido com Jesus de Nazaré. Encontrando no nosso caminho os publicanos, encontrando nos nossos caminhos os pecadores, encontrando nos nossos caminhos as prostitutas, encontrando no nosso caminho os empobrecidos, e tendo a capacidade que só a ação de Deus em nós pode gerar, de olhar nos olhos desses queridos e poder dizer: Deus te ama, mas não de um modo hipócrita, não de um modo cínico, sentindo a dor daquele que está com dor, porque Deus se fez pobre, que nós possamos se fazer pobres, para a gente poder amar os empobrecidos dessa terra e desse mundo, amém? Queria te convidar a curvar sua cabeça, nós já vamos cantar mais hinos, mais canções, e eu queria te convidar a colocar a tua vida diante do Senhor nessa noite. Orar. Se colocando diante desse Deus. Se colocando diante desse Deus, abrindo o seu coração para Ele. E se perguntando com toda a sinceridade e honestidade, a partir de um significado profundo do que é o Natal. Esse Deus rico que se faz pobre, para que nós pobres nos tornamos ricos. Você tem se feito pobre também, para que outras pessoas possam ser ricas? Você tem se feito pobre, para poder chorar com aquele que está chorando? Você tem se feito pobre, para poder dividir o seu recurso com aquele que não tem? Você tem se feito pobre nesse Natal, aprendendo com Jesus de Nazaré? Você tem se feito pobre para poder sentir a dor do outro? A dor do outro está doendo em você? A dor do outro está doendo em nós, igreja? A dor daquele que sofre dói na gente. Se isso não está acontecendo, é porque a gente não está vivendo uma espiritualidade parecida com aquela que a gente vê em Cristo Jesus. Por isso coloca o teu coração, se coloca diante do Espírito, para que Ele possa converter a tua alma, para que Ele possa transformar a tua mente, tuas emoções, teu coração, e para que você possa ser um sinal de esperança no mundo, porque Deus trouxe a esperança, não colocando um cetro
na mão de Jesus, as encarnando em Jesus de Nazaré, e esse se fazendo pobre, morrendo na cruz do Calvário como maldito. E nessa morte a gente encontra ali o testemunho de um amor, de um Deus pobre que nos salva. Que a gente possa sair daqui inspirados a sermos agentes de salvação nesse mundo, nesse tempo, trazendo luz, esperança. Amém.